Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Todos vocês estão chegando agora. Eu me chamo Alan, sou um dos analistas gráficos aqui da Glux Trader. Glux, para quem não sabe, é o sobrenome da minha esposa, que significa sorte, por isso a gente sempre deseja sorte a todos vocês. Gente, vamos para o que interessa, vamos para a análise gráfica. Vamos começar pelo dólar, que eu quero falar para vocês, ó, que eu não quero, eu gosto que vocês fiquem independentes, tá? Se a gente ensina vocês, é para não ficarem independentes de mais ninguém, nem de mim, nem de outras pessoas. Eu postei isso lá no meu Instagram, quero que vocês observem isso junto comigo aqui, ó. No dia 1º de março, olhem este movimento do dia 1º de março. Vamos falar um pouco de análise gráfica e como o mercado pode se repetir, gente. Ele pode se repetir, alguns movimentos são padrões gráficos, eles vão acontecer de novo. A projeção que a gente sempre faz lá, para cima e para baixo, peraí que não está funcionando aqui. Vamos pegar outra, ver se ela vai funcionar. Olha que legal, deixou de funcionar aqui. Vamos tentar fazer no futuro aqui então. E se agora vai? Ó, aqui funcionou. Eu uso o Toro Trade, não é muito bom, viu, gente? Mas eu uso ele aqui para fazer as aulas, né? Fazer as projeções para vocês aqui. Ó, vamos projetar para cima e para baixo, no primeiro do dia, como todos os dias a gente faz, tá? Então aqui a gente está no dia 1º de março, tá? Lembrando, dia 1º de março. Agora eu quero que vocês observem comigo estes movimentos do mercado. A gente tem que lembrar, gente, o mercado, alguns movimentos deles, os padrões, vão se repetir, assim como as ondas de Elliott, vão, de certa forma, quando a gente começa a ver todos os dias, a gente vai começar a entender melhor elas e elas vai ter uma similaridade, uma facilidade melhor, com uma previsibilidade melhor do mercado. Mas observem esse movimento aqui, o mercado subiu, chegou lá no 161,8, como eu falo para vocês, e ele caiu nessa região. E observem essas linhas aqui, para quem não pegou ainda, ó, isso aqui, ó, essa região aqui de ouro de Fibonacci, ó, ela é uma das mais importantes, porque aqui é o principal ponto, às vezes, de retomada ou continuação do mercado. Aí vocês podem perceber que é onde a região que mais trabalha o mercado é dentro dessas regiões aqui, tá? Tem um vídeo falando sobre a Fibonacci aqui aí no canal. Quem está assistindo, observa lá. Então, voltando lá, o mercado caiu, foi na região do zero. Não é porque chegou no zero aqui que vai sempre retomar, tá, gente? Mas aqui a gente observa, ó, chegou aqui nessa região do zero, ele subiu de novo. Neste dia, estava se preparando para ter uma notícia nesse dia aqui. E aí o mercado caiu nessa região, buscou lá o 161,8 e ficou travado nessa região aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar agora no outro, porque ele tem diferença aqui. Por exemplo, no outro deu a venda aqui em cima. Vamos ver se eu consigo fazer a projeção aqui de novo. Não, aqui não está funcionando não. Tudo bem, vamos continuar lá. Que tem diferença às vezes no WDO e do FUT, né? Às vezes falta um tique para ele dar essa continuidade. Ó, aqui funcionou agora. Super perdido, mas funcionou. Vamos lá para o dia 1º de março, lá que a gente está falando, lá, viu? Sai um pouquinho, ele já sai da direção. Vamos lá, e aí neste dia, falei para vocês lá, olha, lembre esse movimento aqui que ele fez. Vou até apagar de novo e só redesenhar ele, ó. O mercado subiu, tocou lá uma vez, desceu, tocou duas vezes lá e desistiu, né? Buscou o alvo lá debaixo de 161,8. E aqui, gente, eu falei para vocês, ó, fez uma bandeira de baixa do mercado. Então amanhã, neste dia aqui, dia 1º, possivelmente, quem não assistiu, assiste lá no dia 1º de março, a análise que a gente fez ali para o dia 4, né? Teve o final de semana. E aí o mercado no dia seguinte caiu. Agora eu vou tirar essa Fibonacci aqui, ó. Vamos tirar ela. É só a projeção que a gente utiliza. Eu vou deixar aquele desenho ali. Já no dia 5 de março, vou apagar essa do outro dia também lá, ó. Dia 5 de março, a gente faz a mesma projeção, como todos os dias, o primeiro candle de 5 minutos. Projetamos ele para cima, ó, e projetamos ele para baixo. Todos os dias, ó. Vou projetar aqui para baixo. Aí, feita a projeção. Gente, aqui, como eu disse, tem diferença, tá? A gente olhar aqui, ó, ele chegou só no 100% e voltou. Depois ele gerou uma força para buscar essa região aqui de 161,8, tá vendo? Teve uma força maior para buscar. Mas aqui no Dolfut, eu vou ver se eu consigo traçar aqui agora. Vamos lá de novo, que às vezes funciona, às vezes não. Não funciona, viu? Não sei porque não está funcionando. Vou fechar e abrir de novo ele. Vamos tentar abrir de novo. Vamos lá. Que ao vivo é melhor, né, gente? Dia 5 de março, ó, já tem uma projeção aqui. Vamos tentar traçar ele para cima agora. Vou tirar aqui, projetar de novo para cima agora.
Olha lá, agora funcionou. Olha lá, perceba como tem diferença? Ó. Aqui no Dolfut, ó, no 161 aqui, ele tocou já nessa região, depois tocou de novo, depois ele passou um pouco. Esse passar um pouco aqui, ó, é porque lá no ativo vigente do mês, ó, no DOLJ, agora não vai mostrar aqui, ou ali como a gente estava vendo aqui, traçando, ó, foi exatamente essa região, olha lá, ó, que ele precisou de mais força para buscar. Então vamos projetar aqui só no Dolfut para a gente entender o que eu estava falando lá do dia 1º agora, tá? Observem essa projeção que ele fez. Ele subiu, tocou no 161, desceu aqui próximo da região do zero, subiu novamente, teve notícia, derrubou ele lá para o 161,8. E observem essas regiões aqui, ó, que eu falei da Fibonacci, ó, a região de ouro, ó, olha como é a região que mais segura o mercado. Aqui também é a região onde ele mais trabalha no mercado. E aqui foi a região que ele mais trabalhou novamente, tá? Vamos só, o que eu quero falar. Algumas pessoas já entenderam o que eu quero dizer com isso, mas olha só, de novo. Este desenho aqui, ó, é o mesmo que a gente viu lá anteriormente, onde ele fez também aqui, ó, uma bandeira de baixa para o mercado. Mesmo padrão. Vocês viram lá, fez esse desenho aqui, quase um Y, um U, depois desceu de novo. Aqui ele chegou a subir de novo. Mas é muito semelhante aos padrões que ele repetiu lá do dia 1º de março. E aí, novamente, o mercado caiu. O mercado no dia de hoje veio lá para baixo. Já abriu caindo para essa região. E aí, gente, vamos projetar do dia de hoje, né? Quem viu os vídeos, a gente projetou. No dia de hoje, lá, ó, projetamos para cima e projetamos para baixo no dia de hoje. E ele não buscou também todos os alvos, ó, no dia de hoje. Chegou aqui nessa região embaixo, ó. Olha só como a região que ele mais trabalha, ó, dentro dessa região aqui, ó. Porque ela vai servir, essa projeção nos serve como suportes e resistências do mercado pro dia todo. Então, para a gente vai traçar mais linhas, vai atrapalhar um pouco. No índice eu fiz isso, mas depois eu vou explicar o porquê. Então, para amanhã no dólar, para a gente entender esse movimento do dólar, ele tem que dar continuidade e buscar os alvos ainda. Então, essa projeção do dia, além de ter o gap, que eu sempre mostro para vocês a projeção do gap, além do gap, temos ainda essa projeção que ainda é válida. Então pode ser, pode, não estou sempre afirmando, tá? Mas pode ocorrer do dólar abrir próxima dessa região aqui de 161 e voltar. Pode acontecer isso com o dólar amanhã. A gente já vai dar uma olhada, ver a análise do índice, para saber o que o índice tem a buscar ainda para amanhã também. Se ele buscar essas regiões, claro que o índice vai subir, né? Sempre lembre disso. Eu falei que o dólar sobe porque o índice cai. Se eu falar que o índice cai, por exemplo, o dólar vai subir. Então a gente tem que cuidar um pouco mais dessas regiões. Se a gente olhar aqui um tempo maior, vamos lá para uns 60 minutos. Ó. Vamos afastar aqui um pouquinho o gráfico. O dólar está muito na cara de ter feito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as ondas de impulso, tirar o imã aqui. Ó. Nos 60 minutos, uma onda 1, onda 2, a onda 3, a onda 4 e onda 5. E pode entrar em ciclos de ondas de AB6 agora. Essas ondas corretivas, a gente nunca vai saber até onde elas podem ir, aonde elas vão corrigir ou não. Por isso, essa projeção que a gente faz aqui dos 5 minutos tem sido mais assertiva, porque ele vai me dar os suportes e resistências do mercado pro dia inteiro. Eu tinha postado lá no Instagram essa possibilidade que ele estava fazendo aqui, ó, que era um triângulo. Tinha traçado exatamente este desenho aqui. Estava mais para baixo até aqui, ó. Vou pegar os pontinhos ali. Então a minha expectativa antes, né, é que ele viesse buscar aqui, ó. Fizesse uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E. Se ele fizesse esse movimento aqui, o rompimento é para cima. Olhando no 15 minutos, fica mais bonito de entender exatamente esse movimento aqui desse triângulo. Ele ainda é válido, ele já rompeu lá para cima, tá? Eu só estava tentando entender depois por que desse rompimento aqui. Só se ele contou como aqui uma onda 1, uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e aqui uma onda E. Mas eu achei meio contraditório porque tem o gap lá ainda, né? Então eu contei dessa forma que ele já rompeu e fez o pullback aqui acima desse triângulo. Então para amanhã levar lá para cima, mas cuidado logo com o início, né? Porque ele já vai estar nesse 161. E lembrando, ainda temos o gap que a gente alonga, né? A gente vai segurar aqui ele, ó, segura na Fibonacci e faz esse alongamento dele lá com o fechamento do dia anterior, para buscar alvos maiores. Amanhã temos notícias importantes, mas ainda é uma prévia de sexta-feira, que sexta-feira sim é um movimento maior, que é o payroll. Então vamos só cuidar um pouco mais do dólar, pode ser que ele só venha corrigir
aqui ainda mais nessas regiões de cima, tá? Vamos dar uma olhada no índice se a gente consegue chegar a um ponto que a gente entenda o que aconteceu com o dólar, se realmente vai para cima e vai para baixo aqui o índice. Essa linha aqui que eu tenho roxa, gente, ó, vamos lá para o Windfoot, que acho que está no amarelo. Olha lá. Depois a gente fala da outra região. Essa roxa que eu tenho aqui, ó, ela é do dia anterior. Vamos lá, que ainda ficou válida. Lembra? Olha lá, quando ele foi para baixo, vou tirar de baixo aqui, mas olha lá, projeção do primeiro candle do dia. Teve uma notícia, não teve gap e fez um candle de quase 500 pontos. Chegou no 61,8, ele já começou a subir, tá? Então eu já vou apagar esse de baixo, ele serviu como um suporte lá embaixo. Vou tirar ela aqui, ó. Peguei a caneta aqui. Vamos apagar ela para não ficar muito risco aqui na tela agora. Na projeção que a gente fez para cima no dia de ontem, como aconteceu anteriormente, ó, não peguei direito aqui, ó. O que aconteceu também anteriormente no vídeo anterior lá, de 1º de março também, lembram? A gente projetou o primeiro do dia para baixo, aí muita gente veio falar, isso não dá certo, fiz lá e não deu. E aí eu explico de novo. A projeção aqui para baixo, se ele não buscou no mesmo dia, olha lá, a mesma coisa, chegou no 61 ele retornou, mas não foi tanto como foi hoje, né? Mas a expectativa já era de baixo, depois que a gente projetou para o dia 4 lá. E os dois vieram para baixo, não? Naquele dia a gente projetou que os dois viriam para baixo. Olha lá, se ele não buscou no mesmo dia, no dia seguinte é onde ele vai buscar para fechar, finalizar esse ciclo. E aí a gente pode apagar essa Fibonacci, que daí sim ela já terminou para a gente, já tocou no 161, retornou, vai ser válida só o outro dia. Olha lá, vamos puxar mais para frente, olha lá, olha como ela ficou válida ainda até o outro dia, ficou aqui ó, no 161 abrindo. Então, por exemplo, neste dia aqui ainda, ó, que ele subiu de novo e finalizou nessa região, ela ainda estava valendo, porque a intenção aqui, ó, no dia 5, por exemplo, no dia de ontem, era de compra, porque ele já estava nessa região. Pode ver que a melhor possibilidade aqui foi a compra. Depois, no final da tarde, deu a venda. E a gente já pode ver o que aconteceu no dia anterior também. Vamos apagar agora essa FIBO, que ela já não vale mais. Aí lá, ó, no dia anterior, no dia ontem, né, que eu não fiz análise para vocês aqui no YouTube. A gente projetou para cima. Espero que vocês tenham projetado, né? E projetamos para baixo. Somente o primeiro dos 5 minutos. Chegou lá, buscou os 100% dessa região. Ó. Chegou a tocar aqui nessa região de 100%. Lembrando que projetem lá nos outros ativos, lá, ó, no WinFoot ou no WinJ lá. Ó. Eu estou no WinFoot. E aí depois desceu, buscou os 61,8 e aí começou a subir no dia de ontem. Poderia ser uma bandeira aqui também, poderia ser uma bandeira de baixo, mas tudo a gente tem que avaliar quais as regiões que ele se encontra, qual o ciclo de onda de Elliott ele se encontra, para se vai realmente dar essa continuidade ou não nessa projeção. E aqui a gente tinha em ondas de Elliott, ó. Vamos ver se foi primeiro realmente. Eu falo para vocês de onde a gente reconhece aqui, ó, preço Fibonacci, pega lá do fundinho ó, até aqui em cima nessa região, ó, lá. Segurou no 61,8 aqui dessa região, ó, lá. 61,8. Então pode sim ser uma onda de Elliott. Vou apagar ela para não ficar muita linha aqui. Aí nesse momento, como as ondas de Elliott é mais difícil ainda de início, às vezes a gente reconhecer. Então fez uma onda 1, 2, a onda 3, a onda 4 e aqui a onda 5. E aí começa a corrigir. A onda 3 não foi menor do que a 1 e a 5 foi maior do que a 3. A onda 3 ela não pode ser a menor das ondas, tá? De impulso. Após esse ciclo a gente entra em ondas corretivas. De ondas 1, 2 e 3 lá. Que fez o mercado depois. São ondas corretivas. Até onde elas podem ir, a gente tem que traçar o que tem sido mais assertivo é a projeção dos 5 minutos, para a gente identificar. Mas voltando aqui à projeção, ó, que eu falo todos os dias, projeção aqui para cima. Como eu disse, acabou o ciclo, ele teria que ir para cima de qualquer forma, tá? Então ele não serviu como uma bandeira de baixo, porque era o ciclo final de 5 ondas para ele retornar. E às vezes eu me perco também, não. Vou explicando. Às vezes eu acho até que eu falo demais ou muito rápido, né? Mas eu não quero tomar muito tempo de vocês. E aqui vou apagar lá do dia de hoje, ó. Deixa eu apagar aqui para não confundir a cabeça de todo mundo aí. Ó. Vou apagar do dia de hoje, só para a gente dar uma olhada nisso. A projeção aqui para cima, ó, ele tinha que buscar no dia de hoje. Ó. Tinha que vir mais próximo possível aqui para buscar ele. Vamos botar aqui no WinFoot para ver, ó. Olha lá, ó. 161,8. Olha como ele chegou mais perto ainda dessa região, estão vendo? Deixa eu apagar aqui. Tem uma diferença, um tique só ali, né? Quase para ele buscar aqui o alvo de 161,8.
161,8. Tem uma diferencinha curta, às vezes, de um para o outro. Mas olha, faltou um pouquinho, gente. Acho que uns 20 pontos aqui nessa região para ele realmente tocar lá no 161,8. Que as pessoas falam, não tocou. Mas, olha lá, é muito pouquinho, tá? Não significa que amanhã ele não possa abrir já nessa região, tá? Pode abrir de novo nessa região aqui. Por quê? Porque ele ainda tinha a projeção de hoje. Tá? Então, tocou nos alvos do dia de ontem. Vamos tirar a do dia de hoje, de ontem, né? Porque ele buscou. Então, agora a gente tem aqui a Fibonacci do dia de hoje, do que aconteceu hoje com o mercado. Lembrando que a gente ainda tem o gap também, gente. Ó. Ainda temos a região do gap a ser projetada. Ó. Projeto para cima e projetamos para baixo. Somente o primeiro de 5 minutos. Assim a gente tem os suportes e resistências do mercado. Olha lá, chegou no 61,8. Mesmo que a gente esteja vendido aqui nessa região, ó, chegou no 61,8, a gente deve tomar cuidado. Se está já na operação, protege. Se já fez uma venda aqui, ó, deixa protegido, vai protegendo barra, vai descendo aqui o stop. Ó. Protejam sempre o dinheiro de vocês. Não deixem essa de ou é take ou stop, sabe? Protejam o dinheiro de vocês. Cuidem do dinheiro de vocês. O mercado subiu, ó, voltou aqui para o 61,8 e começou a cair de novo. Para vocês verem como esses suportes e resistências funcionam. Não precisa traçar mais Fibonacci de retrações, às vezes, aqui. Chegou lá no 50%, travou de novo. Olha a região de ouro que eu falo de Fibonacci. Olha como ele fica mais travado, trabalha muito mais nessas regiões aqui. E não buscou no dia de hoje os 161,8. Então há uma possibilidade que ele busque essa região aqui para finalizar. Ou se o dólar subir, amanhã de manhã, se o dólar começar a subir já, ele pode abrir com gap e o índice pode abrir com gap nessa região aqui. Se ele abrir e vier para essa região aqui, ele começa a retornar e vai fazer o dólar cair. Aí a gente tem ainda esse gap, ó, gente. Este gapzinho aqui, que a gente vai alongar ele ó, com gap. Ó. Tanto para baixo, se o mercado vier para baixo, e tanto para cima aqui. Ó. Para cima a gente vai pegar embaixo dele aqui. Ó. Deixa eu clicar lá em cima e puxar ele para baixo aqui. Ó. Aí... Neste alongamento, gente, aí vocês lembram lá do dia 30 de janeiro, acho que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui no J. Aqui. Aqui no J. Lá no dia 31, eu falei para vocês lá, ó. Vou botar até no diário aqui para a gente ver, tá? Aqui no diário, ó. Essa região em amarelo que eu tenho aqui, ó. Puxa, que ela não volta tanto. Mas vem um vídeo anterior aí para vocês verem essa região aqui, ó. Em que está em amarelo, tá? Olha como ele chega nessa região, quando ele fica trabalhando. Aqui eu estou no gráfico diário, gente. E olha como ele trabalha só nessa região aqui. Por que eu não coloco mais para o fundo ou mais para o topo? Porque ele tem trabalhado muito mais. Ele rompe e ele volta para essa mesma região. É como se a gente tivesse ali a fibra de... Que nem tá a fibra lá. Ó. Rompeu um pouquinho, ele retorna para essa região. Quando ele retorna, ele faz pullback exatamente nessa região. Quando ele está em cima, ó, ele faz um pullback nessa região aqui. Por isso que eu não alongo mais tanto lá para o topo ou para essa região aqui. Para mim tem uma previsibilidade melhor. Quando ele entra, ele faz o pullback e dá continuação. E é nessa região que ele faz. Por isso que muita gente fala, não, tem que alinhar ali com os topos. Ó. Não, é nessa região. Porque ele faz o pullback quando entra nessa região. Olha aqui, ó. Vamos ver um dia anterior que ele fez isso lá, ó. Olha aqui. O mercado desceu, ó. Ele fez o pullback aqui para descer. Desceu um pouquinho mais, buscou 61,8, ó. E aí retornou fazendo pullback nesta região de novo. Desceu 61,8 de novo e fez o pullback nesta região de novo. E aí, mesmo desenho que a gente viu no dólar, lembra? Tocou 2 vezes, ele vai buscar o fundo. E aí buscou, não chegou a tocar bem nesse dia, no dia seguinte ele tocou o fundo. Para depois a continuidade de alta. Então o índice agora, gente, ó, tá no meio do caminho. Vou apagar esse roxo agora que não vale mais, tá? O índice está no meio do caminho. Aqui dentro, gente, tá? Eu fiz essa marcação. Quem não tem a marcação ainda, ou pega os números aqui, ó, 131.350 e 129.600, ou olha lá no dia 30 de janeiro, que daí fica o topo e fundo do dia 30 de janeiro. Fica mais fácil até lá, quem quiser, ó, 30 de janeiro, que aconteceu. Pega lá no dia 30, ó, que ele repetiu, o dia inteiro ele trabalhou só nessa região aqui. 30 de janeiro, ou pega os números ali e projeta. E eu botei uma Fibonacci aqui, ó, de retração, daí vou até apagar essa outra aqui. Deixar só essa branca. Botei nessa região. Porque ali me mostra o suporte do mercado, o suporte e resistência do mercado. E aí o dólar tá lá, ó. Nessa região de ouro. Então o que vai me dizer se o mercado vai cair amanhã? Se ele romper amanhã, abrir para baixo daqui dessa região, aí ele vai buscar este fundo de novo. E se ele começar a subir aqui, ó, ele vai buscar o topo mais uma vez. Não significa que ele vá romper amanhã
porque amanhã ainda é uma prévia do payroll de sexta-feira. O mais importante vai ser na sexta-feira. Então tomem cuidado com essa região aqui, de ficar operando, às vezes, né, dentro dessa região aqui, tá? O mercado pode se manter travado, como ele entrou hoje, ó, e se manteve um pouco mais travado dentro dessa região. Porque a região de ouro de Fibonacci, tanto em tempo maior, no macro ou no micro, ele vai respeitar das mesmas formas. É a região de ouro, então ele pode ir lá tocar no topo e ele desce. É como se fosse um canal aqui dentro, né? Quando ele consegue chegar no topo, ele precisa fazer um pullback para retornar. Se ele não consegue retornar, ele rompe para baixo, faz o pullback para tentar subir de novo. Não consegue, ele vai romper para baixo. E aí ele precisa buscar um chão, né? E aí o chão é ir lá para baixo. Quando a gente olha aqui no futuro, aqui que não mostra tanto o diário. Quando a gente observa o diário, gente, olha só. O medo de muitos analistas é que o mercado, por exemplo, vai romper este fundo aqui. Ó. Se romper este fundo, ele vai precisar de um novo suporte para se manter. E aí esse novo suporte só está aqui embaixo. Ó. Ele pode tentar se segurar nessas regiões aqui, ó, mas ele vai tentar descer, ó, e buscar lá para baixo. Então, se ele perder esse fundo nos próximos dias, vai tocar na 200 para tentar segurar. Se ele não manter a 200, não conseguir manter ele vai começar a buscar topos e fundos menores. Para quem gosta de imagens gráficas, ó, vai dizer que não fez um ombro, cabeça, e aqui um ombro, fez até mais um ombro ainda, né? Fez 2 ombros aqui para tentar romper. Então ele está tentando, não conseguiu de novo, a grande chance que ele retome o topo mais uma vez. E este topo é o que a gente está falando aqui. Ó. Este topinho aqui, ó, por enquanto, dessa marcação que a gente tem. Ó. E ela vai ficar mais fácil amanhã, quando a gente projetar aqui dos 5 minutos. Ó. Vou projetar agora nos 5 minutos para vocês. Ó. O primeiro do dia de hoje. Vamos projetar ele para cima primeiro. E aí a gente alonga ele com gap. Vamos alongando com gap, olha lá. Tá vendo? A projeção ele fica muito próxima dessa região aqui. Ele pode chegar e romper essa região aqui. E para baixo é muito curto, né? Então para baixo, se ele vier para baixo, ele vai buscar esse fundo aqui. Ó. Pode travar neste fundo de novo. Mesma coisa aconteceu anteriormente, tá? Então os alvos a gente só vai saber amanhã. A expectativa que eu tenho é que ele vá subir também um pouco mais por causa das notícias. Podem vir ruins as notícias para o Brasil. Se vier ruim as notícias do Brasil, faz ele subir. Vamos dar uma olhada aqui um pouco nas notícias para amanhã. Olha só, no dia de hoje, gente, ó, tivemos as transações correntes em dólar. Deu uma leve, foi melhor do que a expectativa, né? Era para ser menos 5,60 bilhões e veio 5,07. Investimento direto aumentou, teve algumas empresas que receberam investimento muito grande. Produção industrial teve uma piora. A industrial anual daí de janeiro teve uma melhora, né? Aqui, variação de empregos privados. Isso aqui é uma prévia já, gente, olha lá para o payroll. Por que é uma prévia? Porque o payroll é relatório de emprego, tá, dos Estados Unidos. Então aqui a gente já tem uma prévia de algumas coisas que a gente tem, alguns dados que a gente tem que pegar. A projeção era de uma alta boa, de 149, veio alta, mas não tão boa quanto o esperado. Ofertas de emprego, ó. A gente tem que sempre olhar para isso nos dias anteriores. Ofertas de emprego, 8,863 milhões de ofertas de emprego. Veio pouquinho abaixo, ele veio melhor do que o anterior até, né? Um pouquinho abaixo, mas veio dentro do esperado praticamente ali. Então a gente tem que cuidar um pouquinho disso. Então o emprego está melhorando, está tendo a procura de empregos, as empresas estão contratando. Estoque de petróleo bruto, gente, olha só. Isso aqui às vezes a gente assusta, meu Deus, esse cara tem 4 milhões de galões de petróleo. Gente, isso aqui é um navio, tá? É um só. Um navio grande petroleiro carrega essa quantidade de petróleo. Bruto, tá? Do Brasil, aqui que a gente fala lá que acontece, tá? Se os Estados Unidos começa a reduzir, por exemplo, o estoque de petróleo, o do Brasil não é muito puro. O puro é lá dos Emirados Árabes. Lá é o mais puro que existe, o petróleo é mais puro. Daqui tiram tudo. A sujeira, por exemplo, piche é uma sujeira do petróleo. Então o nosso aqui não é muito bom e a gente não tem refinaria suficiente para fabricar gasolina. Né? Então uma boa parte também é enviada para lá. Então, se começa a acabar os estoques de petróleo lá, o Brasil envia para lá também, e isso encarece o nosso aqui. Daí falta para a gente, né? E aqui, relatório semanal de estoque destilados, lá está acabando os destilados, né? Mas isso não faz preço, não importa isso. Balança comercial brasileira aqui, ó, veio abaixo um pouco do esperado, não fez muito preço também neste momento, e amanhã começam as notícias um pouco mais importantes, ó. A dívida líquida do Brasil tem aumentado, né, a dívida, o balanço orçamentário está negativo em 193 bilhões, expectativa é que ele venha pior um pouquinho. O superávit orçamentário que gastaram a mais, já 129 bilhões de gastos a mais.
relatório anterior, então a expectativa é que também venha pior isso. Então, se essas notícias vierem pior, isso eleva o índice. Depois aqui às 10 horas não tem mais muita notícia tão importante, só lá às 10h30 os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também vai ser uma prévia para o payroll. Se tiver pedidos iniciais de seguro-desemprego alto, significa que mais gente está desempregada. Então anotem isso porque é relatório inicial, a prévia do payroll. Porque aqui pedidos de seguro-desemprego, se ele vier melhor, aqui vier abaixo, por exemplo, de 215, significa que tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego e mais gente trabalhando. Isso movimenta mais a economia, começa a diminuir um pouco a bolsa. Aí depois tem o depoimento do Powell, presidente do Banco Central, lá americano, e aqui o balanço orçamentário. E aí sim, na sexta-feira, a partir das 10h30, temos o payroll, relatório de emprego, não agrícola, que é um dos mais importantes. Já é uma expectativa de baixa, ele veio 353 e ele veio uma expectativa de 190. Se ele vier realmente nessa projeção ou abaixo, isso eleva o dólar, tá, gente? Depois não temos mais notícia. A mais esperada é realmente essa aí. O Caged não tem muita... não mexe tanto o preço aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Sei que às vezes fica um pouco brando a gente saber se será que vai para cima, será que vai para baixo. Então ele está numa região aqui importante, gente. Ó. Então a gente tem que aguardar alguns dados realmente amanhã na abertura. Se ele vier abaixo do 61,8, aí ele vai cair sim. Se ele vier acima dessa região, ele vai cair. Ele basicamente está numa zona neutra aqui, ó. Então o mercado precisa corresponder. Aí, olha só que bacana, vendo isso agora. Ó. Que legal, isso pode dar uma perspectiva do que pode acontecer também. Ó. Vamos colocar no 15 minutos para a gente ver isso. O que eu estou vendo aqui, gente? Eu vou apagar até as projeções, tá? Mas podem deixar se vocês quiserem aí. Para quem entende um pouco de análise gráfica, olha lá. Ó. Essa figura aqui, essa imagem. Este padrão aqui, ó. Tentar desenhar o melhor possível aqui. Não sou muito bom nesses fazer essas retas aqui. Olha lá, tá parecido aqui, né? Meio atrapalhado, ó. Tentar alinhar um pouquinho. Mas parecido aqui um padrãozinho diamante, tá vendo? O que é esse padrão diamante aqui, gente? Tá? Se ele tá indicando aqui anteriormente para cima, o mercado vai continuar indo para cima, tá? Tá mais ou menos o desenho aqui, mas dá para entender, né? Vamos ver se no IndyFoot ele fica um pouquinho melhor aqui a imagem. Para não ficar feio, depois falarem que eu desenhei feio demais aí. Vamos traçar só no risco na caneta aqui mesmo, ó. Mas olha só, tá muito parecendo um padrãozinho diamantezinho para o mercado dar continuidade lá para cima. Então vamos cuidar só um pouco isso, essas regiões ele vai confirmar aqui realmente, ó, esse rompimento para ir lá para baixo ou vai para cima aqui nessas regiões. Está muito próximo aqui da 200, ou pelo menos 15 minutos, para ele buscar ela de novo. Já buscou, tocou lá, vamos acompanhar, como eu disse. Deixa eu ver os 60 minutos a média de 200, está em cima também. Então, interessante a gente cuidar um pouco dessas regiões. Deixa eu ver se eu tenho outro gráfico aqui. Aqui o OBV, gente, ó, tava até procurando ele. Ó, aqui o OBV, que é o One Balance Volume, tá, gente? Aqui a gente consegue ter uma perspectiva, ó. Pode ver que o mercado subiu muito mais do que o volume principal estava mostrando. Aqui o OBV, ó, já precificou muito mais abaixo do que o gráfico está mostrando. Ele já rompeu para baixo. Então pode existir uma possibilidade de baixa amanhã para o índice, em função disso. Se eu estou olhando 60 minutos, vamos olhar o diário dele. Tirar da frente aqui. Aqui ele está bem parecido até. Ó, aqui ele está indo para cima lá no OBV, ó. Deixa eu apagar os riscos aqui. No diário, tá? No diário, eles têm que estar, gente, isso aqui, ó, eles têm que estar meio padrão, tá? Essas linhas de baixo e as linhas lá de cima têm que ser padrões uma com a outra. Aqui está indicando uma alta já, ó, empurrando para cima, aqui empurrando para cima. Então vamos acompanhar se isso realmente vai precificar para amanhã nele, né? Deixa eu ver aqui nesse... Vou botar no diário também aqui, rapidinho para a gente ver. A mesma coisa, ó, futuro e o do outro. Tá muito parecido. Então parece que eles vão, pode levar ele lá para cima mesmo. Daí vai realmente confirmar esse nosso padrão diamante ali, que a gente acabou de desenhar. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Agradeço a paciência de vocês em ter assistido até agora. Podem comentar, quem quiser tirar mais dúvidas, chama a gente nas redes sociais. A gente vai estar aqui disponível para ajudar vocês no que a gente puder, para que vocês ganhem sempre muito dinheiro com esse mercado. Um grande abraço e um ótimo dia e uma ótima noite para vocês.